Muito bem, meus irmãos, gostaria também nesta manhã de compartilhar uma devocional com vocês, com o título de Uma Mãe aos Pés do Salvador. Esse é o título da devocional, Uma Mãe aos Pés do Salvador. E como introdução eu gostaria de dizer que poucas cenas na vida são tão marcantes quanto a cena de uma mãe desesperada por causa de um filho doente, por exemplo, não é mesmo? Uma mãe desesperada por um filho, ela corre, ela grita, ela se humilha, ela clama, ela age. Uma mãe preocupada com o filho, ela fará o que for preciso, porque o amor de mãe, humanamente falando, não conhece limites. Agora imagine, meus irmãos, o que poderia acontecer quando esse amor materno se encontra com o poder e a graça salvadora de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia em que se comemora o Dia das Mães, nos levará a uma fronteira inesperada. Jesus, fora da terra de Israel, Jesus encontra uma mulher que, aos olhos da religião e aos olhos da sociedade, era uma mulher que não tinha nem direito de ser ouvida. Afinal de contas, ela era uma mulher gentia, era uma mulher pagã, era uma estrangeira, não tinha o direito de ser ouvida. Porém, ela tinha algo que muitos religiosos não tinham e não têm. Ela tinha uma fé verdadeira. Mas e você? E quanto a você? Você já orou? Já pediu a Deus de todo o teu coração e não houve uma resposta do seu ponto de vista? Você já sentiu que mesmo buscando com sinceridade, parecia que Deus estava em silêncio? Hoje então nós iremos conhecer ou iremos relembrar essa mãe que viveu exatamente isso. Uma mulher que chorou, uma mãe que chorou, uma mãe que clamou e que teve a sua vida completamente impactada e transformada por Jesus. Vamos ler o texto aqui em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, a mulher cananeia. Mateus 15, 21 e 28 nos conta então este fato. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza na sua palavra. Essa mulher era uma cananeia, ou seja, essa mulher era uma estrangeira. Ela era de fora do povo escolhido de Israel. Ela era alguém que socialmente e religiosamente não deveria ter acesso direto a Jesus. Mas há algo nessa mulher que desafia tudo o que todos poderiam esperar. Veja que ela não tem uma teologia formal.
ela não tinha um histórico religioso reconhecido, mas ela tinha fé. Ela tinha uma fé que insiste, ela tinha uma fé que não se ofendeu, ela tinha uma fé que se humilhou, uma fé que se humilha, e portanto, ela tinha uma fé que vence. No texto nós podemos observar que Jesus primeiro se cala diante dela, depois parece até rejeitá-la, mas no final Jesus exalta a fé dessa mãe cananeia de uma forma tremenda, como uma das maiores de todo o Evangelho. Portanto, meus irmãos, esse encontro de Jesus e essa mãe é mais do que uma história de cura. A cura em si já é excepcional, mas vai muito além da cura da filha. Esse encontro entre Jesus e essa mãe é uma lição profunda da graça de Deus, a graça de Deus que ultrapassa barreiras. Essa lição é uma lição sobre a fé que insiste, mesmo quando não há sinais. Essa é uma lição sobre o amor do Salvador que não rejeita quem se lança aos seus pés. Então vamos pensar muito rapidamente aqui em 3 pontos. Primeiro, uma mãe que sofre. Segundo, um silêncio que testa. E terceiro, uma fé que persiste. E como conclusão, uma resposta que exalta. Então, primeiro ponto, uma mãe que sofre, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe era uma mulher gentia, como já dissemos. Ela era, como diz o texto, uma cananeia. Os cananeus eram um povo historicamente inimigos de Israel e excluídos das promessas de Deus. Os cananeus, meus irmãos, faziam parte das 7 nações mais poderosas que Israel teria que enfrentar. E elas estão descritas lá em Deuteronômio 7, as quais Deus disse que Israel deveria enfrentá-la e expulsá-las para entrar em Canaã. O povo de Israel foi proibido até mesmo de se relacionar com os cananeus. E apesar disso, essa mulher, essa mãe, ela mesmo sendo uma estrangeira, ela clama a Jesus usando aqui um título messiânico. Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Filho de Davi, reconhecendo Jesus como o Messias prometido. É interessante nós percebermos que ela não clama por justiça, ela clama por misericórdia, ela não clama por direito, ela clama por compaixão. Meus irmãos, nós não podemos dar ordens a Deus, como querem alguns, mas nós podemos e devemos clamar por misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 4 e 6, vai dizer o seguinte, mostrando o quão certo essa mãe estava. Diz assim, em Tito capítulo 3, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gentia, estrangeira, desprezada social e religiosamente. No entanto, a sua dor e a sua fé a leva a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela crê no Messias, mesmo não sendo uma israelita. E nós podemos, meus irmãos, nos lembrar de pelo menos mais 2 mamães na Bíblia que clamaram por seus filhos e tiveram as suas orações respondidas. Nós podemos nos lembrar de Ana. Quem esteve aqui na reunião de quinta-feira, que foi dirigido pela SAF, na reunião de oração, vai se lembrar bem de Ana. Ana era estéril,
E Ana clamou ao Senhor a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava bêbada enquanto estava orando. E a oração de Ana foi respondida e Deus deu para ela Samuel, o qual ela havia prometido dedicar e entregá-lo para servir no templo. Ana cumpriu o voto que fez, entregando Samuel ao Senhor, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus abençoou grandemente a Ana, concedendo a ela mais 3 filhos e 2 filhas. Outra mãe que nós podemos nos lembrar rapidamente é a mulher sunamita. O marido, isso está lá em 2 Reis capítulo 4, o marido dela havia morrido e os credores iriam chegar para cobrar uma dívida. Não tendo ela com que pagar, seriam levados os seus 2 filhos. A Bíblia diz que ela clamou e Deus usou o profeta Eliseu para realizar o milagre do azeite na botija. Milagrosamente, o azeite brotava das vasilhas a ponto dela pagar a dívida e ainda viver com o que sobrou, viver com o restante. Algumas lições práticas nesse ponto aqui sobre uma mãe que sofre. A dor pode e deve nos aproximar de Deus se nos lançarmos aos pés de Cristo. Deus ouve o clamor sincero, mesmo de quem está à margem, parecendo esquecido. Mães, não desistam de orar por seus filhos, mesmo quando a situação parecer impossível, a graça de Deus é suficiente. Segundo ponto, um silêncio que testa, versículo 23, parte A. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O silêncio de Deus pode ser um teste de fé. Jesus inicialmente não responde nenhuma palavra àquela mulher. Esse tipo de silêncio certamente nos incomoda, mas a Bíblia deixa claro, meus irmãos, que o silêncio pode ser um método divino de aperfeiçoamento. Nós sabemos que Deus não precisa provar nada, mas nós sabemos também que Ele prova a fé daqueles a quem Ele ama. Nos lembremos do motivo pelo qual Deus disse que levou o povo por 40 anos no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 4, Deus diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E aí ele diz o porquê: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceram a tua veste sobre ti, nem se te inchou os seus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. E para provar, meus irmãos, que o aparente silêncio de Deus pode ser para nós uma prova, no sentido de um teste, uma prova para fortalecer a nossa fé, nós podemos nos lembrar ainda rapidamente de alguns exemplos. Nós podemos nos lembrar de Abraão. Deus ordena a Abraão o sacrifício de Isaque e não explica por quê. Silêncio total. E Abraão obedece sem questionar. Nós conhecemos a história. Deus providenciou o cordeiro do sacrifício e Abraão é chamado de o pai da fé. O aparente silêncio de Deus exige confiança no caráter de Deus, mesmo sem explicação. É fé. Outro exemplo que podemos nos lembrar rapidamente é das irmãs Marta e Maria. Jesus recebe o pedido urgente para curar Lázaro, mas demora intencionalmente 2 dias. Jesus não responde imediatamente e Lázaro morre. E o que Jesus disse? Isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. O silêncio inicial de Jesus revela uma ação posterior muito mais gloriosa do que a resposta imediata.
Entende? Vou repetir. O silêncio inicial de Jesus revela uma ação posterior muito mais gloriosa do que a resposta imediata. Outro exemplo que nós podemos nos lembrar é de Davi, no Salmo 28, versículo 1, onde Davi diz: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Davi entendia, meus irmãos, que o silêncio de Deus pode ser um momento de provação, mas jamais de abandono. Quanto à mulher cananeia, Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos queriam mandá-la embora, porém o silêncio de Deus não é rejeição. Deus pode se calar do nosso ponto de vista, mas nunca se ausentará. O silêncio de Deus aprofunda a nossa fé. Terceiro ponto, uma fé que persiste. Do versículo 24 ao 27, veja que Jesus inicialmente parece até ignorar a súplica da mulher. Em termos humanos, o silêncio de Jesus poderia ser interpretado como um desinteresse. Mas o silêncio de Jesus não é indiferença, é um teste de fé. Versículos 25 e 26, ela porém veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A resposta de Jesus parece uma resposta dura. Jesus, uma metáfora que coloca os gentios como cachorrinhos, em contraste com os filhos de Israel. Mas isso não era uma ofensa. Jesus estava fazendo uma ilustração teológica. Por quê? Porque o plano de salvação começa com Israel, mas se estende para os gentios. Nós somos prova do amor de Deus. Portanto, todos os povos são igualmente importantes para Jesus. Mas a mulher não se ofende, ela não se afasta, ela não acusa Jesus de intolerância, antes ela se humilha e continua crendo. Versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Que resposta maravilhosa, meus irmãos. Ela não discute, ela não questiona a teologia de Jesus. Ela aceita o seu lugar e ainda crê que há misericórdia suficiente em Jesus, até mesmo nas migalhas. A verdadeira fé reconhece que não merece nada, mas espera tudo na graça de Deus. A verdadeira fé não desiste. A verdadeira fé é perseverante. A verdadeira fé se agarra à esperança certa de que Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Então, concluindo, meus irmãos, versículo 28, uma resposta que exalta. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, poucos momentos nas Escrituras registram Jesus elogiando diretamente a fé de alguém. E esse é um desses momentos. E o que torna mais surpreendente é justamente porque a pessoa em questão era uma estrangeira, ela não era judia. E ainda assim ela recebe uma resposta que a exalta publicamente: ó mulher, grande é a tua fé. E a gente pode ver um contraste muito nítido aqui mesmo no capítulo 15. Os fariseus, mestres de Israel, foram repreendidos por Jesus por sua hipocrisia. Jesus repreende severamente os mestres da lei, mas essa mulher, desprezada pelos judeus, foi exaltada pelo Senhor. Aprendamos, meus irmãos, com essa resposta gloriosa de Jesus, que Jesus honra a fé verdadeira, uma fé humilde, uma fé insistente e uma fé dependente da graça de Deus. Grande é a tua fé, disse Jesus, e a filha foi curada no mesmo instante. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui? A fé humilde e perseverante será recompensada pelo Senhor. Jesus não despreza um coração quebrantado e humilde.
Resumindo, a dor levou aquela mulher aos pés do Salvador. O silêncio testou a sua fé. A fé insistente não desistiu. E como resposta, Jesus elogiou publicamente e atendeu ao seu clamor, curando a sua filha e impactando a vida dela. Isso nos ensina também, meus irmãos, a não desistirmos. Isso nos ensina que, a exemplo dessa mãe, nós devemos clamar, nós devemos esperar e devemos confiar, entendendo que nada merecemos, mas que tudo recebemos pela graça de Deus. Em Jesus há graça suficiente. Porque quem se coloca aos pés do Salvador, com fé e humilde, com perseverança, não ficará sem resposta. Amém? Deus nos abençoe.